falar. Vamos falar de um assunto super importante. O que acontece quando uma empresa, que tem um contrato com o governo, simplesmente não cumpre o combinado? Pois é, como é que a administração pública faz para garantir que as regras do jogo sejam seguidas? E, claro, que existam consequências para quem quebra essas regras? Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes do processo de responsabilização e sanção nos contratos públicos. É um mecanismo essencial para proteger o dinheiro e o interesse de todos nós. E para entender como isso funciona na prática, no mundo real, a gente vai usar como guia um manual de procedimentos lá do município de Cláudia, no Mato Grosso. O mais interessante aqui é que, mesmo sendo um documento de um município, ele é um reflexo perfeito de como a lei nacional, a famosa Lei 14.133, deve ser aplicada no dia a dia para investigar e punir as infrações. Então, vamos aos detalhes. Bom, tudo isso parte de um conceito-chave, o direito administrativo sancionador. Pensa nele como conjunto de ferramentas que dá ao poder público a autoridade para atuar como um juiz, sabe? Investigando e aplicando penalidades quando uma empresa que participa de uma licitação ou já tem um contrato comete alguma irregularidade. É o que bota a ordem na casa e garante que essa relação seja justa. O nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender os princípios que servem de base para tudo isso. Depois, vamos ver os tipos de punições que existem. Na sequência, o passo a passo de como a investigação acontece, o importantíssimo direito de defesa e, por fim, as consequências práticas de uma punição. E o nosso ponto de partida tem que ser esse. Porque, veja bem, esse processo não é feito de qualquer jeito, não é aleatório. Muito pelo contrário, ele é todo construído em cima de uma base muito sólida de princípios, que vem lá da Constituição, para garantir que tudo seja feito de forma justa e correta. Para ajudar a lembrar, existe até um macete famoso, o acrônimo LIMP. O L é de legalidade, tudo tem que estar previsto na lei. O I é de impessoalidade, nada de favorecer um ou prejudicar o outro. O M de moralidade, que exige ética. O P de publicidade, que obriga a transparência total. E o E de eficiência, que é a busca pelo melhor resultado para a sociedade. Cada etapa do processo tem que respeitar rigorosamente esses 5 pilares. E amarrando tudo isso, tem um princípio maior, que é a viga mestra de tudo, o devido processo legal. Essa frase da nossa Constituição é a garantia máxima de que ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma empresa pode ser punido de forma arbitrária. É preciso seguir um rito, um processo justo, que está previsto na lei, antes que qualquer penalidade seja de fato aplicada. Certo. Agora que a gente já entendeu a base de princípios, vamos ao que interessa. Quais são as consequências na prática para uma empresa que comete uma infração? Que tipo de arma a administração pública tem para punir? A lei define 4 níveis de sanção, como se fosse uma escada de gravidade. O primeiro degrau, o mais leve, é a advertência, que é tipo um aviso formal, um puxão de orelha. Depois vem a multa, que aí já mexe no bolso. Subindo mais um pouco, temos o impedimento, que proíbe a empresa de fechar novos contratos com aquele órgão específico. E lá no topo, a sanção mais grave de todas, a declaração de inidoneidade. Essa aqui pode simplesmente tirar a empresa do jogo, proibindo ela de contratar com qualquer órgão público do país. Então, aqui está um ponto crucial. Entender bem a diferença entre as duas sanções mais pesadas. O impedimento é uma punição, digamos, local. Ela vale só para o órgão que aplicou, e por no máximo 3 anos. Já a declaração de idoneidade, essa é a pena máxima administrativa. O alcance dela é nacional, vale para todo mundo e a duração vai de 3 a 6 anos. O impacto é gigantesco. Ok, mas como se chega a uma decisão tão séria? Não é algo que acontece do dia para a noite de jeito nenhum. Existe um caminho formal, um processo administrativo que tem que ser seguido à risca. Vamos ver agora como é essa jornada. O apito inicial, o ponto de partida de tudo, é um documento oficial chamado Portaria de Instauração. É esse ato que dá o start no processo. Ele nomeia uma comissão, formada por servidores, que vai ter a responsabilidade de investigar os fatos com total imparcialidade. Esse fluxo aqui resume bem o passo a passo. O processo começa, a empresa é formalmente notificada. A partir daí, ela tem a chance de apresentar sua defesa. Depois vem a fase de instrução, que é quando a comissão vai a fundo, investiga e apura tudo. Ao final, essa comissão prepara um relatório com uma recomendação. Mas atenção, esse relatório não é a decisão final, tá? Ele é um parecer técnico que vai subsidiar a autoridade competente, que é quem de fato vai bater o martelo e decidir se pune ou não.
Agora, vamos dar um zoom em um dos momentos mais importantes de todo esse caminho: a garantia de que a empresa que está sendo acusada possa se defender de forma plena, justa e completa. Uma pergunta que sempre aparece é: tá, mas a empresa é simplesmente punida ou ela tem a chance de se explicar? A resposta é um sonoro e absoluto sim. O direito de defesa é sagrado, é uma garantia da Constituição que não pode ser ignorada. E esse direito não é só da boca para fora, ele tem prazo e tudo. A lei é clara, são 15 dias úteis para sanções mais graves, a contar da notificação. Esse é o tempo que a empresa tem para se organizar, montar seus argumentos, juntar as provas e apresentar formalmente a sua versão da história. Mas o que significa ampla defesa na prática? Significa ter acesso total ao processo, poder questionar cada vírgula da acusação, apresentar as próprias provas, sejam documentos, testemunhas, o que for, e mesmo depois da decisão, ainda ter o direito de recorrer. É um sistema pensado para que se chegue o mais perto possível da verdade, sempre ouvindo os dois lados. Chegamos na etapa final. O que acontece depois que a decisão é tomada e a sanção é aplicada? O impacto vai muito além daquele contrato específico. Ele reverbera. Uma vez que não cabe mais recurso, a decisão se torna final e a punição é executada. Mas aqui vem um ponto-chave. Isso não fica escondido numa gaveta. Lembra do princípio da publicidade? Ele exige que a sanção seja divulgada. E como essa publicidade acontece? Por meio de cadastros oficiais. Além de registros locais, como esse CAF do município de Cláudia, existem sistemas nacionais, como o SEIS e o SENEP. Isso significa que qualquer órgão público no Brasil, antes de contratar alguém, pode e deve consultar esses bancos de dados. É como se criasse uma grande rede de proteção nacional que impede uma empresa punida num estado de simplesmente tentar um contrato em outro, como se nada tivesse acontecido. E ao final de toda essa análise, fica uma reflexão no ar. A gente viu que existe um processo detalhado, baseado em princípios, que garante o direito de defesa e que tem consequências públicas e transparentes. A estrutura legal existe, e ela foi criada para proteger o interesse de todos e garantir a boa aplicação do dinheiro público. Mas a pergunta que fica é, na prática, todo esse rigor é o bastante para assegurar a integridade que a gente tanto espera da gestão pública? É uma questão para a gente continuar pensando. Até a próxima!